Bom dia a todos, senhores e senhoras, mulheres, homens. O Dia Internacional da Mulher, às vezes as pessoas se questionam, mas por que, né? O Dia Internacional da Mulher. Mas deve ser comemorado todos os dias, sim. Mas nesse dia aconteceu um fato que marcou, por isso que resolveram comemorar um dia no ano, no dia que esse fato aconteceu, esse Dia Internacional da Mulher, né? É um fato em que muitas mulheres morreram queimadas, né, de muito tempo. Então, para lembrar realmente essas mulheres lutadoras. Mas será que Kardec, será que nas obras da codificação, será que os espíritos falam alguma coisa sobre as mulheres? É isso que nós vamos ver hoje. O eminente professor Hippolyte Léon Denisard, que é o nosso Allan Kardec, ele faz um comentário na questão 202 do Livro dos Espíritos, que afirma que os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Lhes proporciona aprovações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Então, quando as pessoas elas pensam que o espírito ele só vem como homem ou como mulher, então os espíritos explicam que não, o espírito não tem sexo. Mas quando eles reencarnam, aí existe a questão de vir homem ou mulher. Todos nós temos que passar por essas experiências, né? Então, ele deixa bem claro, né? Visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais. E é assim que nós evoluímos, é assim que nós vamos progredir. Que nós estamos aqui, será que a gente está aqui só de passagem, veio a passeio? Não, né? O objetivo da nossa existência é um dia ser um espírito evoluído. Então nós estamos aqui para aprender, para evoluir. As lições que não aprendemos lá atrás, nós estamos tendo a oportunidade de aprender hoje. E na Revista Espírita, o Espírito da Luz, essa mensagem foi escrita em 1865. Então esse Espírito, ele fala o seguinte sobre a mulher: filha de Deus, ela amará em seus filhos a visita do Espírito Criador. Quererá saber para ensinar aos seus, amará seus pais e saberá sua história, a fim de iniciar seus filhos nas grandes ideias progressivas. Serão mães e médicas, conselheiras e mentoras. Numa palavra, serão mulheres segundo o Espiritismo, isto é, o futuro, o progresso e a grandeza da pátria em sua mais larga expressão. Eu fico imaginando que nessa época, quem leu essa mensagem da Revista Espírita deve ter falado: que é isso, né? 1865 a mulher não tinha voz, não tinha vez, né? E já veio essa mensagem. Então, olha só, imagina as poucas mulheres que eram médicas, que tinham um espaço para ser conselheiras, e o Espírito ele falou: serão mães e médicas, conselheiras e mentoras. E nós vemos que isso acontece hoje, nos nossos dias, né? Então, a mulher, ela tem esse poder dentro de si. Ela amará em seus filhos a visita do Espírito Criador. A mulher consegue ter uma visão além do que qualquer outro olhar, né? Ela consegue ver naquele filho, naquele espírito, uma centelha divina. Será que os homens também não enxergam isso?
É lógico que os homens também, eles enxergam, mas a mulher, ela já vem preparada com esse dom, né, com esse olhar especial. Aí, com o título As Mulheres Têm Alma, também da Revista Espírita, então, Kardec, ele faz essa seguinte colocação. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher. Olha que interessante, 1866. Então, as mulheres que nós conhecemos, que estiveram envolvidas no Espiritismo, elas se envolveram realmente sem medo de nada. Vamos colocar a Nália Franco, a Amália Domingos Soler, grandes mulheres, até mesmo a Amélie, né, a esposa do Kardec, que naquela época elas já tinham esse pensamento. Elas entenderam a missão da mulher, né? E nós vemos que hoje ainda a sociedade tem essa dificuldade de entender, né? De ver a mulher também como um espírito que tem alma. Porque imagina, teve uma época que a mulher, ela era vista assim, não tinha alma, não podia votar, não tinha vez, não tinha voz, né? Por falta de entendimento e conhecimento, né? Mas Kardec, ele traz essa mensagem justamente por ter esse despertamento, né? Que a mulher, ela traz essa força dentro dela. Então a mulher tem alma, vocês acreditam nisso, né? Lógico. Eu fico imaginando as mulheres que viviam antigamente, que eram tidas como assim, não tem alma, né? Imagina dentro dela o conflito, né? Porque nós sabemos que somos seres pensantes, temos sentimentos, né? Mas naquela época, com certeza, foi uma época muito difícil. E será que hoje todas as mulheres são respeitadas? Ainda não, né? Infelizmente, quantos países que as mulheres ainda são sacrificadas, sofrem, né? No Brasil teve que ter a Lei Maria da Penha, teve que uma mulher, né, sofrer para poder ser criada essa lei para defender as mulheres. Poderia ser diferente, mas ainda bem que tem a lei. Então, as mulheres hoje, aquelas que não conseguem se defender, então elas têm onde recorrer, né? Mas um dia, com certeza, não vai precisar mais de ter lei Maria da Penha, não vai ter mais delegacia da mulher, porque todos serão respeitados, né? As mulheres, elas vão ter realmente o direito de pensamento, de voz, né? E na Revista Espírita também, aí com o título Missão da Mulher, o Espírito Carita traz a seguinte mensagem: é a mulher que ele implora, esse doce querubim, que vem aprender a ler no livro da ciência, é para lhe agradar, que fará todos os esforços para se instruir e tornar-se útil à humanidade. É ainda para ela que ele estende as mãos, esse jovem que se transviou na estrada e quer voltar ao bem. Não ousaria implorar ao seu pai, cuja cólera receia, mas sua mãe, tão doce, tão generosa, não terá para ele senão esquecimento e perdão. Antigamente, as mulheres não podiam ir para uma escola, né? Principalmente nessa época, 1866. Então, a mulher, ela era criada para ficar dentro de casa. Só que a mulher, ela traz dentro dela uma essência tão magnífica que ela consegue ter realmente esse olhar além, né?
É o livro da vida que ensinou a mulher a ser forte. Quantos jovens, quantos filhos estão aí soltos, estão nas cadeias, mas quantas mães, elas têm o coração aberto. Todos eles têm mãe. E essas mães sofrem, elas confiam e acreditam. Então, olha só, é para ela que ele estende as mãos, esse jovem que se transviou na estrada e quer voltar a bem. A mãe, ela tem um amor tão grande pelos seus filhos que ela não consegue realmente ver que aquele filho, ele tem os defeitos. Ela não consegue ver que aquele filho é mau. Ela vê naquele filho uma esperança ainda. Por isso que ela confia, ela dá a mão para aquele filho, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, os filhos, na maioria, eles procuram as mães. Ah, não, o pai não vai ajudar o pai, colabora, ajuda, mas por quê? A mãe, ela já veio realmente preparada para isso, para esse amor, né? O homem é a razão, a mulher é o sentimento, é a emoção. Então, nós vemos, é por isso, olha, Kármica, então ela coloca justamente essa situação que nós vemos acontecer hoje. Na porta das cadeias, quem que está lá para fazer uma visita para os filhos? As mães, né? Então, realmente, a mulher, ela tem esse grande amor pelas criaturas. Nada obstante ser indiscutível, o espírito estagiar ora em corpo feminino, ora em corpo masculino, com a importante finalidade de avançar na senda do progresso rumo a Deus. Cumpre não perder de vista o especial papel do espírito encarnado como de mulher, tal como o registrou Leon Denis. O papel da mulher é imenso na vida dos povos, irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Aí alguns homens pensam, mas será que um dia eu vou ser mulher? Todos nós estagiamos, cada existência, uma roupagem diferente. Numa existência, se necessário, eu venho como homem, na outra eu venho como mulher. É aonde nós vamos realmente passando por essas experiências e aprendendo, né? Temos homens que eles têm um sentimento muito grande como o sentimento da mulher, que eles amam, eles pensam como as mulheres. Então, com certeza já estagiaram muitas vezes também na roupagem feminina, né? Mas isso é independente, porque nós estamos aqui como espíritos para evoluir. Então, essas experiências que nós passamos, tanto na roupagem masculina quanto na roupagem feminina, é tudo para a nossa evolução. Na pergunta 821 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos falam o seguinte: as funções. Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os Espíritos responderam: sim, maior é. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Realmente, já dentro do ventre, a mulher já está preparando aquele espírito. As primeiras noções é a mulher que passa pelas emoções daquele espírito que ele vai nascer. A mulher embalando a criança no colo, amamentando. Então, essas primeiras emoções é a mulher, é a mãe, que ela transmite para aquele espírito. Então, todos nós tivemos isso. Todos nós tivemos uma mãe que nos embalou no colo, nos carregou no ventre, nos embalou, né? Então, muitas vezes a gente analisa, né? Essas crianças que estão nos orfanatos, todos tiveram uma mãe. Mas, devido às circunstâncias, às situações, né? Mas todos receberam esse carinho. Então, a natureza da mulher, ela tem uma importância muito grande quando se refere aos espíritos que
virão a reencarnar e que já estão encarnados aqui no planeta. Olha o compromisso da mulher, compromisso maior. Isso está no Livro dos Espíritos. Preparar o homem, ser humano, sobretudo se considerar que Deus apropriou a organização de cada ser, as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. Por isso que a família, ela tem um peso muito grande. O homem, ele é a razão, mais forte, né? A mulher tem o corpo mais frágil, mas ela tem algo dentro dela muito maior, né? E tem essa responsabilidade. Então, preparar o homem é a missão da mulher, mas a família tem que estar junto, né? Esse comentário é o comentário pessoal de Allan Kardec, que está na questão 820. Entretanto, não podemos esquecer que a mulher incumbe a realização das tarefas deveras especiais, a começar pela educação de seus filhos, geralmente em parcela maior de tempo, para dizer o mínimo. E como já sabemos, com a veneranda doutrina espírita, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, a mulher incumbe a realização das tarefas deveras especiais. A mulher, ela faz aquilo que os homens não fazem. A mulher, ela dedica amor, atenção, ela doa uma energia a mais ao seu lar, aos filhos, né? Então, a mulher dentro de casa, ela cuida daqueles detalhezinhos, né? E é tudo com amor. Então, a missão da mulher é justamente isso, ó. Quando fala educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, aquilo que as mulheres, elas fazem, elas, principalmente com os filhos, ela está passando para eles, né? Está passando hábitos, valores muito importantes que nunca devem ser esquecidos. Afirmou Leon Denis, a mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Às vezes, a gente ouve aquela frase assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. A realidade é assim. Então, a mulher é aquela que está do lado do seu marido para ouvir, para conversar. Muitas vezes o marido chega bravo, né? Então, a mulher ouve, tem que saber ouvir também, né? Não entrar naquela sintonia, ouvir, ter paciência e, de repente, na hora certa, conversar. Então, a mulher, ela traz dentro de si uma imensa carga de amor. Então, nós mulheres nunca podemos esquecer disso, né? Temos uma missão que foi confiada, é justamente essa, de amar mais, principalmente os filhos, né? Educar. As mulheres têm uma visão diferente em relação ao mundo, né? Elas conseguem, muitas vezes, enxergar aquilo que muitas outras pessoas não enxergam. Então, Leon Denis, Allan Kardec, os espíritos, eles já falavam sobre isso, né? Cabe a nós colocar isso em prática e realmente entender que isso é uma realidade, é algo que a mulher traz dentro dela. Kardec, em artigo da Revista Espírita, em 1868, já dizia que a emancipação da mulher seria consequência da difusão do espiritismo. Então, como eu já havia falado, quantas mulheres levantaram a bandeira do espiritismo e, com isso, elas foram vistas como grandes batalhadoras.
Porque o Espiritismo não funda seus direitos numa ideia filosófica generosa, mas sim na identidade da natureza do espírito, e a lei da reencarnação vem provar esse princípio, pois os mesmos espíritos podem reencarnar como homem e mulher. Imagina se os homens, se o espírito, quando ele vem reencarnar, se reencarnar somente como homens, né? Então, a mentalidade do homem, a visão do homem é sempre de uma forma, muitas vezes são muito racionais, né? E as mulheres também. Então, justamente o objetivo de nós estarmos estagiando corpos diferentes é justamente isso. Nós aprendermos a ser racionais, a ter emoções, ter sentimentos, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Ah, mas eu queria ter nascido homem, na próxima eu quero nascer como mulher, mas não somos nós que decidimos. Isso daí vai uma programação e a necessidade da nossa evolução. Aí sim, aí que de repente, quando for para voltar aqui no departamento lá em cima, né? Aí vamos sentar e conversar, vamos falar então, ó, nessa próxima existência você vai ter que voltar como mulher. Ou de repente, não, agora chegou a vez de você voltar como homem. Para você colocar mais amor, toda aquela sensibilidade que a mulher tem, que você teve, agora está na hora de você começar a colocar também nessa existência que você virá como homem, né? Portanto, o homem que escravizar a mulher poderá ser escravizado por sua vez. E continua Kardec: os homens que trabalham pela emancipação da mulher trabalham também pela emancipação geral e, por consequência, em proveito próprio. Tá aí, né? Então, isso que nós estamos hoje buscando conquistar, nós sabemos que será para nós mesmos, né? As próximas existências. E as pessoas esquecem disso, né? Às vezes fazem leis, são tão severos, esquecem que nas próximas existências eles vão estar tendo que viver essas leis que eles mesmos impuseram, né? Alguns anos atrás, acho que tem uns 3, 4 anos, o André Trigueiro, quando esteve aqui em Londrina, ele foi falar sobre ecologia. Ele falou algo que muitas vezes a gente esquece. O que nós estamos preparando? Como nós estamos deixando o planeta? Será que a gente lembra que nós vamos voltar aqui? Será que a gente lembra que o que nós estamos jogando fora hoje, um dia vai ser recolhido? Plástico, tudo isso que acontece na natureza. A gente sabe que a natureza já está respondendo. É a mesma coisa nós. Aquilo que nós estamos hoje plantando como homem ou como mulher, será que a gente lembra que no dia de amanhã nós vamos estar colhendo isso? Então a gente tem que ter sempre essa consciência, né? Então, aqueles homens que antigamente eram severos com as mulheres, todas essas leis, essas normas que alguns países vivem ainda, de repente aquelas mulheres que estão vivendo aquilo, que estão vivendo essas situações hoje, será que não foram os homens em outras existências que de repente eles mesmos fizeram essas leis severas, né? Então, Kardec, ele é interessante quando a gente começa a ler e analisar, ele fala muito sobre a questão da mulher. Então, a gente sabe na história como as mulheres eram subjugadas, como as mulheres sofriam, né, naquela época. Então, quando nós analisamos, né, a missão da mulher ela vai muito além do que a gente imagina. A missão da mulher não termina quando os filhos crescem, os filhos casam, não. A missão da mulher é desde quando nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Aquele zelo que as mulheres têm por tudo, pelo marido, os filhos, casa, família, o trabalho, a dedicação. A mulher nunca deve perder esse entusiasmo. A mulher nunca deve perder a fé, independente do que
as mulheres vivenciam hoje, devemos lembrar sempre que nós temos um compromisso, né? E tem uma mensagem que fala assim: exemplo de mulher. Mulheres que choram pelo desaparecimento dos seus filhos. Quantas mulheres que sofrem quando seus filhos desaparecem? Sofrem muito. A gente vê no Iraque, no Irã, aquelas guerras, né? A questão do islamismo, que eles estão convocando, pegam crianças e levam para a guerra. Eles não querem nem saber, mas as mães choram. Às vezes a gente pensa assim, vê na televisão, né? Pensa, não, esse povo não tem sentimento. Tem. As mulheres sofrem, as mulheres choram, porque elas já não têm perto delas aquela semente que elas colocaram no mundo, que são os filhos, né? Mulheres resignadas, que muitas vezes passam por tantas situações, mas elas estão firmes, elas sabem que elas têm um compromisso e elas nunca abandonam esse compromisso, seja com o marido, com filhos, com a família. Mulher que trabalha, mulheres que esperam, que nunca desanimam, que são otimistas, que acreditam. Mulher que acolhe. Muitas vezes o filho chega assim triste, chorando, a mãe dá aquele abraço tão gostoso, ela transmite tanto amor, né? O amor da mãe é um amor sem limite. Para a mãe não tem limitação esse amor. Para a mulher não tem essa limitação. O filho fica doente, ela fica do lado do filho, vai para o hospital e ela fica ali orando e fica esperando que aquele filho fique bem. Os pais estão juntos e os pais aprendem, né? Os homens também aprendem muito. A mulher pensa com o coração. A mulher não pensa somente com o cérebro. Então, por mais que ela tenha que tomar uma decisão racional, ela coloca o emocional. Ela coloca dentro do seu coração aquele amor muito grande e ela consegue muitas vezes modificar situações devido a esse amor. Mulher que nunca deixa de sorrir. Tem mulheres que eu olho assim, pode estar passando a situação mais difícil, estão ali sorrindo, nunca desanimam, né? Dentro de cada ser humano existe um pouco de cada uma dessas mulheres. Mulheres que sorriem, que sofrem, mas nunca desistem, né? Que tenhamos sempre esses exemplos das grandes mulheres, né? Um exemplo que eu vou citar aqui é Maria de Nazaré, uma mulher que ela foi preparada por milhares de anos para ser a mãe de Jesus. Então não poderia ser qualquer mulher. Tinha que ser um espírito preparado para receber o Mestre. E ela cuidava de Jesus com muito carinho. E no fundo ela sabia tudo o que ia acontecer. Ela ficou do lado de Jesus. E quando a gente analisa, quando a gente lembra, né, a mãe acompanhando o filho indo para o Calvário, ele sendo agredido, ela esteve junto com ele. Nos pés da cruz, chorou, segurou Jesus nos braços. Mas será que ela desanimou? Não. Maria continuou. Foi para Éfeso, junto com João, e lá ela continuou a levar a mensagem do seu filho Jesus. E chegou um dia, ela já velhinha, ela viu o vulto chegando, e como em Éfeso ela sempre acolhia aqueles andantes, né? Aqueles, muitas pessoas pobres. Então chegou aquele jovem e começou a conversar com ela, né? E ela falava que já estava cansada e que ela tinha muita confiança, né? Falava do reino de Deus, até que ela reconheceu que era Jesus. E Jesus disse que estava chegando a sua hora. O próprio Jesus veio buscar Maria.
Mas Maria, com aquele amor grande que ela trazia dentro dela, ela pediu que fosse levada até onde Judas estava. E quando ela chegou lá, ela começou a conversar com Judas. Judas não conseguia definir quem que era aquela mulher. Ele viu uma luz e ela falava: eu vim te buscar. E ele: mas quem é você? Eu fiz algo que é imperdoável. Eu sei que eu mereço sofrer. Ela disse: não, eu vim aqui para te buscar. Ele falou: quem és tu? Ela: sou Maria. Venha comigo, meu filho. Então, Maria deu esse exemplo de perdão. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Então, a gente tem que ter sempre esse exemplo de Maria. Recolheu Judas, que Judas tinha que continuar a caminhada dele. E será que Maria parou? Não. Ela faz um trabalho com uma equipe muito grande no Vale dos Suicidas, recolhendo aqueles jovens, aquelas pessoas que desistem da vida. Então, que tenhamos esse exemplo de Maria na nossa vida. É aquela mãe que acolhe, aquela mãe que ela está sempre do lado daqueles que necessitam. Que hoje, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que esse dia seja lembrado todos os dias. Que as mulheres que nós temos do nosso lado, que elas sejam sempre assim, lembradas como vitoriosas. As mães, avós, filhos, e que tenhamos sempre o exemplo dessas grandes mulheres na nossa vida. Então eu agradeço a presença de todos, reforçando o convite da Neuli. Na terça-feira nós vamos ter na Praça Tobi Nakagawa, a partir das 19 horas, o primeiro movimento Você e a Paz. O movimento Você e a Paz já acontece há 17 anos, e o Divaldo Pereira Franco que começou esse movimento. Então, acontece no Brasil e fora do Brasil. Divaldo, ele é reconhecido também como embaixador da paz, porque ele foi um dos poucos brasileiros a falar na ONU sobre a paz. E nesse dia nós seremos representantes religiosos, cristãos e não cristãos. Então vai ser muito legal, porque todos vão falar um pouco sobre a paz. Vamos ter a palestra de Divaldo e depois vai ser entregue o troféu Você e a Paz para algumas entidades que promovem ações. Inclusive o Lar das Vovozinhas vai estar recebendo também, tá? Então, assim, vai ser muito importante a presença de todos. Estamos pedindo que levem cadeira, banquinha, almofada. Ah, vai chover? Será que vai chover? É uma pessoa que acompanha Divaldo no movimento Você e a Paz há 17 anos, nunca choveu. Então, assim, vamos, independente de chover ou não, nós vamos estar presentes, nós vamos ter a presença também do Nando Cordel, que é de Recife, ele que compôs a música Paz pela Paz. Então vai ser uma festa muito bonita, e nós aguardamos todos lá na praça, conosco. As pessoas falam assim: mas é uma praça violenta. Todos os lugares a gente sabe que tem violência, mas assim, vai ter segurança, e vamos estar mentalizando para que tudo saia bem, e com certeza nós vamos ter muita alegria e vamos falar de paz. Muito obrigada.